da sala de aula, transmitir uma segurança, transmitir toda aquela afetividade. Isa, tá gravando? Desculpe, eu esqueci, já tinha que estar gravando antes. Já Ah, estamos então tá. Você quer que eu praticamente repita agora, alguma né, coisa? em rede nacional. Você quer que eu repita algumas coisas? Não tem problema. Está na introdução Não. ainda, pode continuar. Desculpa, gente, não é a primeira vez que eu falho dessa maneira. Ontem eu já falhei na outra turma também. Enfim, Tá bom, perdão. tá bom. Então tá bom. Então, lá na nossa escola, então voltando, né, a gente tem uma abertura bem bacana para a gente colocar as nossas ideias, para trocar experiência entre os professores, inclusive na hora do lanche, na hora do almoço. Até estava comentando com a Isa que antes isso era tido como errado para a coordenação e para a direção, conversar sobre alunos e experiências e pais na hora do lanche e do almoço. O problema é que nós, professoras, só nos encontramos nesse horário. Nós somos em 20 professoras, mais ou menos. Então, a gente só se encontra nesse horário. Aí, quando que a gente vai conversar? De noite, a hora que tem que fazer as coisas pessoais de casa? Então, daí, foi caminhando para até elas conseguirem enxergar, não tem problema conversar nesse horário, né? Ninguém está falando mal de ninguém, é uma troca de experiência mesmo, para a gente jogar nossas aflições, contar o que foi bom, contar o que foi ruim, e ver o que dá para melhorar, o que dá para fazer, como que dá para contornar, e a gente aprende bastante jogo de cintura, né? Conversando com aqueles que estão trabalhando com você mesmo, né? E outra questão que eu já tinha comentado é de ideias. A gente fica bem... Claro que tem um PPP, tem o projeto da escola, mas a gente fica bem tranquila para montar o nosso projeto de acordo, o projeto da turma, né? De acordo com a característica da nossa turma. Então, a gente espera a aula começar, espera o ano letivo começar. Daí, fevereiro inteiro é um mês de recreação, não tem conteúdo. Em março, a gente começa o conteúdo. Então, a gente tem todo esse tempo para conhecer a nossa turma e ver qual é a característica deles, o que mais chama atenção. Daí, a gente consegue montar um projeto, fazer um planejamento mensal, né? Antes era quinzenal, a gente mudou para um planejamento mensal, para poder atender essa demanda dos nossos pequenos, né? Então, aí a gente leva para elas me orientam, complementa, modifica alguma coisa e a gente consegue passar para os nossos alunos e fica bem bacana. Que legal. Posso fazer um comentário, Scarlett? Sim. Quando você falou esse um mês de fevereiro, que é um mês sem conteúdo, mas na verdade é um sem conteúdo, totalmente com conteúdo, né? Eu digo porque vocês acabam conhecendo as crianças, como é a realidade delas, a característica de cada uma, para poder planejar em cima disso daí, né? Exatamente. Que É um legal. momento para isso, para a nossa observação, para conhecimento das crianças. E também tem a questão do acolhimento, né? Porque Uhum. eu acabei não falando para vocês, mas os meus pequenos, eles têm 4 anos. Até ano passado eu trabalhava só com a faixa de 3. Daí eu pedi para mudar um pouco, porque eu não saía, não me tiravam dessa faixa. Daí eu falei, eu quero ir uma turma para frente para ver também como é que funciona, né? Então agora meus pequenos têm 4 anos. Então, tem toda a questão da afetividade, do acolhimento nesse mês, além da nossa observação para conhecer a turma. Que legal. Então, é super importante. Dá uma Uhum. diferença. Precisa Show. começar já e jogando conteúdo para eles, né? Sim, Então, perfeito. aí, bom, enfim, estava tudo normal. Até então, até dia 17 de março, na escola, né? Não estou dizendo no mundo, né? A Mas escola estava tudo começou normal. no início de fevereiro? As Sim. aulas? Ok. E Então, agora você eu já... não me lembro se era fim de semana, mas é sempre no dia 1º de fevereiro. Ah, No ok. primeiro dia Ok. útil de Uhum. fevereiro Então, já começa. você chegou a conhecer bem a turminha desse ano. Deu para conhecer. Aham. O mês inteiro, assim, só para conhecer. Claro Uhum. que tem aluno voltando de viagem, né? Uhum. Mas, mas dá para conhecer. Na última semana tá todo mundo ali. Geralmente tá Sim, todo mundo assim. entendi. Daí a gente consegue atender. A minha realidade é diferente da realidade do público, né? Eu como eu falei, eu já trabalhei em outras escolas, então a gente sempre tem menos alunos, né? A gente escuta falar que tem pessoas com 25, com 30. Eu, no máximo, tenho 20, mas como não fechou turma, apesar de a gente ter uma lista de espera muito grande, mas tem pais que acabam desistindo por causa dessa lista, a gente fechou com 16.
Então, a minha realidade é diferente de outras escolas por aí, principalmente as públicas, né? Sim. Então, eu trabalho com 16 alunos. É um desafio também, mas a gente consegue aliar tudo, só que o apoio da coordenação, o apoio das professoras são essenciais para isso, tá? O ambiente que a gente trabalha é um ambiente seguro, um ambiente de confiança, que a gente vê que tem sentimento por parte de todos, então a gente consegue passar o nosso melhor para os alunos também. Bom, então voltando. Até dia 17, então, estava tudo normal para a nossa escola, né? Alguns pais perguntando qual seria a nossa postura, enfim, a gente foi respondendo, né? E aí, a partir do dia 18, a gente ficou em casa, só que as crianças também. E o que fazer agora com essas crianças em casa, sendo que os pais tinham teletrabalho para fazer? Eles não estão parados, os servidores conseguem trabalhar de casa. Aí a gente ficou conversando essa primeira semana que a gente parou. Quando foi nessa segunda, a gente teve, no final de semana, a gente teve a ideia de começar a gravar vídeos, enviar materiais para os alunos, para os pais passarem para eles, enfim. Na segunda-feira a gente começou a enviar esses vídeos. Então, assim, foi uma loucura, né? Ninguém é obrigado a fazer isso, mas a gente ficou até de madrugada fazendo vídeo, editando para ficar legal, baixamos aplicativos que dava para colocar uns efeitos, assim, procuramos os links, teve professores que segunda-feira foram até a escola, eu inclusive fui também, para pegar uns materiais, para jogar nos vídeos também, pegar o meu planejamento, que fica tudo lá, né? E daí a gente começou a enviar para os pais efetivamente na quarta-feira. Então, agora a gente faz vídeo da minha rotina, né? Vídeo do calendário, vídeo do conteúdo. As minhas estagiárias são fundamentais, porque elas fazem o vídeo de história, elas me ajudam a fazer o vídeo do tal do calendário também, que a gente tem que pintar. Então, e o retorno dos pais está sendo excelente. Eles mandam fotos, eles fazem vídeo das crianças, e as crianças estão adorando. Inclusive, elas respondem a gente no vídeo, né? Fala assim, eu também estou com saudade, eu gostei de fazer essa atividade. Então, está sendo bem bacana, né? As crianças não pararam, algumas até colocam um uniforme para seguir a rotina. Que bonitinha! Sim, sim. E não só da nossa parte, né? Minha e das minhas meninas, das estagiárias, mas a professora de aula especial, que não é uma professora contratada por hora aula, ela é fixa, de educação física e de futebol. Ela também tá fazendo os vídeos para enviar para as crianças nos dias que elas tinham aula especial. Então, segunda-feira é dia de educação física. Então, a próxima segunda-feira também vai o vídeo da professora de educação física. E assim, a gente não tem um contato direto com os pais, isso é importante frisar. Não tem como eu coordenar pelo WhatsApp 16 pais, né? E daí multiplica por 2, porque é pai e mãe, e coordenar tudo isso, porque a gente sabe que vão ter pais que vão enviar fora de hora, fora de dia letivo, então isso não é bom. Então, mais uma vez, o papel fundamental da coordenação. A coordenação tem o número de todos os pais, de todas as professoras, e ela que faz essa ponte. Então, a gente passa os vídeos para ela, passa os conteúdos, passa links, passa vídeos do YouTube, e ela vai repassando para os pais, num grupo que ela coordena, né? E daí os pais mandam nesse grupo as fotos dos filhos, os vídeos dos filhos, e a coordenadora tira um print e passa para a gente ter esse retorno. Perfeito. Deixa eu até comentar, até ontem a Scarlett me mandou um vídeo que eu achei uma graça. Se puder comentar sobre ele, da chamada, Scarlett. Sensacional. Então, para começar, a gente fez um vídeo de abertura. Então, assim, eu falando que eu estava morrendo de saudade, que logo o bichinho do coronavírus vai embora, que era para eles se cuidarem, e falando que outros vídeos seriam enviados, que a gente queria fotos. Fiz um vídeo de abertura, né? Daí depois eu fiz um vídeo da chamada. Então, eu fui lá na escola e peguei o crachá deles, que eu mandei plastificar. Então, ele ficou bem durinho, assim, né? Aí peguei o crachá e comecei a fazer. Como eles estão na fase de que estão descobrindo o desenho das letras, então fica bem bacana eu mostrar. Eu não trabalho com imagens nesse momento para eles não fazerem a confusão e não associarem palavra, letras com aquele determinado objeto.
né? Então, peguei o crachá e fui fazendo. Fulano, por exemplo, João, quem que é esse amigo aqui? Daí ficava um tempinho. Isso mesmo, o João. Aí ia para o próximo e fazia uma brincadeira. Quem que é o próximo agora? Tchatcharão. E daí colocava. E eu sei que em casa eles já estão reconhecendo o nome deles e o nome dos amigos também. Então, até eu acabo sendo, eu falei para eles, eu acabo sendo repetitiva, porque eu estou falando como se eu estivesse falando para eles. Então, eu falo um milhão de coisas, a mesma coisa. 1 milhão de vezes a mesma coisa para Mas eles. precisa, né? Porque precisa, porque eles esquecem. O tempo de atenção deles é de 5 minutos, de 5 a 10 minutos, e às vezes nem isso. Né? Então, você precisa assim, ser bem dinâmica, ter um movimento, mostrar as coisas para eles para chamarem a atenção. Então, até agora tem dado certo. O objetivo, eu tenho que ressaltar aqui, o objetivo não é a criança ficar o dia inteiro com o celular na mão, com os nossos vídeos. Não é isso. É para manter a rotina. Inclusive, tem dias que eu não mando vídeo. Ontem e hoje são dias que não vão vídeo, só vão a tarefa de casa só, porque o intuito não é esse. Então, se eles quiserem pegar os vídeos de história que as meninas já fizeram, as estagiárias, eles podem colocar para as crianças. É só para eles não perderem o foco e para ajudar os pais também. A gente pensa nas crianças, mas por consequência a gente ajuda os pais também, né? Estão trabalhando, mas eles precisam dar conta da criança que não para, né? A gente sabe como é que é criança. Então a gente passa para eles, quem quiser coloca o uniforme, faz a rotina, faz a hora do almoço, faz a oração, depois pinta o calendário, enfim, você dá bastante ferramentas para a criança poder gastar energia e não perder os conteúdos da escola, né? Não são conteúdos assim exagerados, né? Mas é o que precisa para a faixa etária deles. E você percebeu de alguma forma, de alguma família, alguma coisa assim, a coordenação comentou alguém que não gostou, que isso está sobrecarregando, alguma coisa assim? Não, de maneira nenhuma. Sobre os vídeos, não tivemos reclamação. Que legal. Né? Que podia imaginar, né, de alguma família falando, agora tem mais essa demanda, ainda tem que gerenciar os vídeos da escola. Não, foi uma coisa bem receptiva. Foi mesmo. Eles estavam, quando foi divulgado o vídeo da coordenadora, que isso seria feito, eles ficaram todo alvoroçados, assim, todo felizes. Né? Inclusive, eu fiz uma postagem no Face, não sobre isso, mas falando que, como eu sou professora, eles poderiam me chamar para ajudar. Uma mãe de um aluno meu falou bem assim, muito obrigada, nós vamos precisar sim. Daí o outro lá perguntou mais alguma coisa também. Eu falei assim, que legal. Então, antes da gente postar, eles já estavam agradecendo, eles já estavam animados já com o que eu iria vir. Que ótimo. Quer dizer, é um momento diferente mesmo que todo mundo está passando, mas é um momento que todo mundo está aceitando essa adaptação. Exato. Quem que ia imaginar um EAD para educação infantil, né? Então, não é. Por isso eu estava justificando para a turma exatamente isso. Eu falei, olha, eu já ia convidar a Scarlett num outro momento. Eu falei, mas como ela contou dessas atividades em EAD para educação infantil, né, usando os recursos tecnológicos, eu falei, gente, é o processo de adaptação mesmo, né? Eu acho que mesmo na educação superior, que a gente sente dificuldade também, mas olhe como é possível. Né? Se a gente quiser, olha o quantas coisas podem ser feitas e para a educação infantil. E não é por conta disso, como você disse, que a criança vai estar o dia inteiro no celular ou no computador, né? Mas ela está em contato com a prof, né? Ela está vendo o vídeo dela da prof. Isso para as crianças tem um significado imenso, né? Sim. Porque o que estava acontecendo? A coordenadora estava me mandando assim, e não só para mim, para todas as outras professoras, mas para mim, né? Vou contar a minha experiência. Scarlett, as crianças estão com saudade, tem criança chorando, a mãe pediu o teu telefone. Né? Aí, assim, a gente conhece a turma que tem, a gente conhece os pais que tem, né? Por mais que foi só o início do ano. Então, tem pais que eu me sinto, tem mães, pais que eu me sinto mais segura, tem outros que não. Então, assim, para esse você pode passar, que foram 2 ou 3 agora, não tô lembrado, que tem gente que já tem. Aí, mas daí eu falei assim, mas se todo mundo começar a pedir, daí vai chegar uma hora que eu não vou dar conta e sabe lá o que pode acontecer, porque a gente não sabe o que os pais podem mandar, o que, né? Assim, sai um pouco do controle.
Então, daí por isso que a Jussara, as outras coordenadoras e as professoras tiveram essa ideia, né? E um pouco também assim, para a gente não parar, porque a gente está recebendo, tem essa questão, né? O pessoal do tribunal está trabalhando, e daí só a gente quer ficar parado. Se a gente tem ferramentas, a gente tem tudo na mão, né? Na palma da mão, um celular, um tablet, um notebook, tudo na palma da mão para fazer a nossa parte. Então, por que não? Não é verdade? E daí também não vamos ter complicações depois, né? Posição, essas coisas assim. Não, com relação até essa parte, pelas professoras, né, as estagiárias que também atuam com você, você acha que elas já conheciam esses recursos tecnológicos, já tinham trabalhado dessa maneira, com vídeos, coisas assim, ou não? Ah, não, essa era um ponto até que eu tinha esquecido, mas queria falar. Todo mundo é amador, tá, gente? Ninguém sabia mexer nem com um aplicativo de vídeo. A gente sabe essa turma está a primeira vez fazendo essa transmissão. A gente também não sabia no que ia resultar e deu super certo. Então, ainda bem que está dando certo. A nossa primeira reunião de professoras, a gente tinha tentado pelo Zoom, só que daí uma ou duas professoras não conseguiam escutar de jeito nenhum. Aí a coordenadora teve que fazer vídeo explicativo gravado mesmo e mandou pra gente no grupo, né? Só lembrando, Isa, qual que era a tua pergunta? Se as professoras também, as estagiárias também sabiam mexer com esses recursos, gravação de vídeo, essas coisas. Ah, sim. Bom, um vídeo comum a gente até grava, né? Só que do modo profissional, daí a coordenadora orientou. E foi no grupo das estagiárias, que nós chamamos de auxiliares, e no grupo das professoras também. Fala, olha, gente, tem que usar jaleco, tem que ser um fundo neutro. Né? Orientações básicas. Exato. Passa num lugar calmo, que não vai ter barulhos, que não vai ter interferências. Né? Veja quem está com você, avisa quem mora com você. Ela deu assim várias orientações de como fazer um vídeo para ficar assim mais profissional possível, apesar de amador, né? Apesar de ser a primeira vez. Aí, eu não sei se outras professoras mexeram, porque a nossa turma é do pré-1C. Daí eu baixei um vídeo, uma outra estagiária lá também baixou um vídeo, não, um aplicativo de vídeo, e a gente começou a mexer. Então, daí a gente começou a explicar para as outras professoras do pré-1C como é que fazia essas edições para ficar bacana, colocar música, colocar figurinha e tudo mais, e todo mundo começou a aderir à ideia. Aí a gente foi no grupo principal de professoras e não do pré-1C. Oi? E vimos Pessoal, que outras só desliguem só um pouquinho, só cuidado, se puderem desligar o áudio, só por conta daí dá para ouvir melhor o que a Scarlett está comentando. Podem participar, fazer perguntas, mas só enquanto ninguém está perguntando, só de desligar o áudio, isso só que daí fica melhor para a gente escutar a Scarlett. Valeu! Então, no grupo principal, a gente viu que também tinham outras professoras procurando essas edições. Porque, veja, as crianças iam receber, bem legal, os nossos vídeos sem efeitos nenhum. Mas, como a gente está lidando com a criança, a gente está lidando com o lúdico, com a imaginação, eles gostam de personagens, eles gostam de música, eles gostam de um cenário montado. Então, por que não a gente baixar um aplicativo que coloque um monte de efeitos no vídeo? E ficou bem bonitinho, ficou bem fofinho, sabe? Mas assim, ninguém sabia mexer. Todo mundo foi a partir do momento, então, a partir da necessidade, né? Como muita coisa acontece. Aprendemos com a necessidade. A gente estava até comentando nesse momento como é importante essa questão da adaptação, né? E aceitar, né, o diferente, aceitar que, peraí, até então eu não precisava, eu não tinha que realizar isso, agora eu tenho, e como ser humano a gente acaba tendo aquela zona de conforto, né? Tipo, eu não preciso me preocupar com isso, opa, agora precisa, então vamos tentar fazer o melhor, né? A Scarlett me mandou uns exemplos de vídeo com carinhas, né? Com, tipo, como se chama? Emoji, né? Que faz toda a diferença na hora de falar com a criança, né? É todo um carinho, cuidado ali, os vídeos curtinhos, mas que tem uma mãozinha, tem um coraçãozinho aparecendo, né? E momentos ali para ficar realmente um vídeo adequado para a educação infantil, né? Eu acho que isso é uma característica, até uma habilidade bem bacana, que de maneira geral, né, as empresas estão pedindo muito isso, as organizações, essa habilidade de reaprender.
né? É uma coisa, uma habilidade que não tinha e daí precisa ser aprendida por conta do momento que estamos vivendo, né? Acho que isso é uma experiência que agora pode até ser cansativo, porque às vezes a gente cansa, né? Porque tem uma tarefa grande para ser feita, mas o que a gente resulta disso depois de tudo que aprendeu, acho que não tem nem o que comentar, né? Não, e ver no teu caso também, como a gente, né, que nem eu aqui como prof, que eu falei, gente, que coisa mais linda, olha essa sala cheia, né, né, ver as crianças reagindo a isso tudo, acho que não, são aquelas coisas que não tem preço, né? Sim, sim, o retorno é maravilhoso, né? O que faz tudo completar, né? Sim. Meninas, alguém com alguma pergunta que queira fazer com a Scarlett? Nosso tempo está quase acabando. Queira comentar alguma coisa? Vocês estão acordadas que eu tô vendo já. Eu vi vocês às 9, estavam com muito mais sono. Agora estão bem acordadinhas que eu tô vendo aí. Alguma curiosidade da prática da Scarlett? Ela é professora eu ou tenho uma coordenadora? pergunta. Nicole? Nicole, ou quem que tá falando, só começa a falar que daí o vídeo já vai direto para vocês. Eu acho que é a Nicole. Manda ver, Ni. Peraí. Eu queria saber, só tirar uma dúvida, em relação, por exemplo, assim, nesse período foi um período de adaptação para eles, né? E agora que eles estão em casa, você acha que vai ter alguma diferença na volta deles para a escola? Olha, provavelmente vai ter porque eles são pequenos, mas eu não digo em questão de conteúdos, porque é como eu falei, a minha realidade na escola é outra, então esses pais, eles são bem presentes. Então, a gente só vai dar uma continuidade. Claro que a gente vai fazer uma retomada de tudo que eles trabalharam em casa. Então, eu creio que em questão de conteúdos, a gente só continue. Agora, como eles são pequenos, tem toda a questão da readaptação deles de novo. Por mais que eles tenham 4 anos, os meus, vai ser difícil eles saberem que eles estão indo para a escola e ficando sem os pais, porque as crianças, elas têm essa coisa contraditória. Eu morro de saudade da escola, mas eu também quero ficar com a minha mãe, com meu pai. Sim. Então, é um novo processo de adaptação. Aquela adaptação que a gente faz em fevereiro, a gente vai ter que fazer na volta, e a gente não sabe quando que é. A rigor, o presidente fez um decreto, o presidente do tribunal, né, o senhor Xisto, fez um decreto que a gente vai ficar até dia 30 dessa forma, de abril. E não como as escolas municipais até dia 12. Mas pode ser que ele revogue, a gente volte antes, mas vai ter esse processo de novo do que houve lá em fevereiro. Era isso que você queria saber? Isso, obrigada. Nada. Quem mais? Eu queria saber se vocês Laura. estão conversando com os alunos sobre o coronavírus, estão dando orientações, tipo, de formas mais lúdicas de como se cuidar, lavar a mão e falar sobre a importância de ficar em casa e deles entenderem isso, ou você acha que eles são muito novos para esse tipo de coisa? De que forma vocês, ou se vocês passam alguma orientação para os pais também? Então, assim, fica a cargo dos pais B1, que eles têm de 4 a 1 ano, mais ou menos. A partir de 1 ano, você já consegue inserir algumas coisas. Então, assim, você explica fazendo gestos. Então, eu creio que as professoras do berçário estejam fazendo isso, enviando os vídeos, e as crianças já começam a entender a partir de 1 ano, assim, você consegue explicar sem estar fazendo tudo por eles. 1 aninho eles já conseguem mexer as mãos e tudo mais. Então, daí para frente, os meus têm 4 anos, então eu mandei vídeo sim, fazendo mais uma explicação. O que acontece? Como esse nosso cenário já está bem antes de quando a gente parou, a gente já estava fazendo esse trabalho na escola. Então, a gente contou história, passamos aquele vídeo da Mônica, sabe? Sem beijinho, sem abraço, sem aperto de mão. Então, e a gente conversava com eles sobre isso já. Ah, tem um vídeo, o Maurício de Souza que fez agora? Não, faz tempo já. Ah, esse já tem faz tempo, deve ser da época do H1N1, talvez? Olha, eu não sei, eu conheci esse vídeo quando eu estava na escola agora há pouco. Ah, você me manda o link que depois eu passo para elas para assistirem.
Manda, algumas aqui acenaram com a cabeça que disseram que já conhece já. Ah, ótimo, aí eu já conheço. Show. Ele é bem rapidinho, mas ele é bem bonitinho, assim, e é lúdico, né? Então, as crianças aprendem dessa forma porque é significativo para elas, né? E quando vocês estavam na escola, você tinha uma musiquinha do Corona? Foi você que comentou comigo alguma coisa da música? Não? Ah, sim. Então, uma das orientações na escola, por enquanto na escola, depois a gente parte para EAD, né? Então, uma das orientações na escola era você lavar as mãos com água e sabão, cantando uma música que você gosta. A música que eles mais gostam é aquela do Baby Shark. Alguém conhece? Canta um pouquinho. Acho que tem bastante gente que conhece. Baby Shark, chururu, chururu, Baby Shark, chururu. Eles adoram essa música porque tem uma batidinha bem rapidinha, assim, bem divertida. Então, o tempo da música do Baby Shark era o tempo que eles lavavam as mãos. Os meus, eu acredito que dos outros também, eles já entendiam já como lavar as mãos. Então, eles já faziam entre os dedos, no dorso, o dedão, as unhas, assim. Eles já faziam certinho para lavar as mãos. E a mesma coisa com o álcool em gel. Então, a gente fez um trabalho bem pesado, porque a gente tem um privilégio na nossa escola, que é ter uma pediatra conosco, uma pediatra da escola, que é a doutora Sandra. E ela orientou já a gente, falou assim, olha, a gente não sabe, no momento a gente não sabia que ia parar, a gente não sabe como vai ser daqui para frente, então vamos nos preparar para algo pior, para quando chegar nesse algo pior, a gente já tenha o hábito de sempre estar passando álcool em gel, de sempre estar limpando as superfícies, das crianças já saberem como elas têm que lavar a mão, como elas têm que passar o álcool em gel e qual o contato que elas têm que ter com o brinquedo, né? Então eu falei, então ok, então a gente já começou esse trabalho bem pesado. Daí veio o decreto que mandava a gente parar. Então, a gente parou dia 18. Então, quando começou o nosso EAD, a gente teve que retomar. Então, teve uma historinha do coronavírus de novo, a gente imprimiu. Depois eu te mando isso, não sei se você chegou a ver, tem uma história, não é uma música, tem uma história em PDF, agora eu não estou lembrada, mas que mostra o coronavírus, ele falando de onde ele veio, o que ele faz, mas se você lavar as mãos, tomar os cuidados, eu vou embora. É bem bacaninha, assim, cheio de ilustrações. Tá? Então, depois eu vou te passar. Daí a gente retomou isso com as crianças nesses vídeos, conversamos com eles, perguntamos se eles estão lavando bem as mãos, aquela coisa. Então, assim, a rigor, o retorno, todo mundo está fazendo o que é para fazer, o que foi orientado. Só que os pais também são bem conscientes e são bem presentes. Então, isso ajuda bastante a gente sabe que não é a realidade de todas as escolas, principalmente as públicas. Eu tenho muita amiga na escola pública, a gente sabe que não é desse jeito, né? Respondi essa pergunta? Sim, obrigada. Não. Mas alguém ainda tem uns 4 minutinhos antes que caia a nossa transmissão. Isa. A Isa, quem me chamou aqui foi a Brenda. Fala, Brenda. Deixa só, é uma pergunta que não tem nada a ver. A Positivo tá aberta? Não. Ou ela fechou? Tudo fechado. Sabe aquelas perguntas e respostas que eles mandaram, que tá lá no AVA? Daí lá aparece quais os meios de comunicação que você pode usar para falar com todos os setores. Ah, tá, entendi. Tá tudo fechado desde sexta, faz uma semana que tá fechado. Desde sexta passada tá todo mundo em home office. Eu preciso resolver uma coisa mesmo. Depois veja lá naquele FAQ que aparece lá como contactar qualquer pessoa lá dentro da instituição, qualquer setor, né? Tá bom, obrigada. Mais alguém? Curiosidades? Perguntas? Fale-se já, o cálice até o próximo encontro. Ai, que trágico. Você vai fazer aula online de novo? Vamos testando outras ferramentas depois, né? Mas vamos fazer sim. A gente vai ter tempo, eu acho, né? Claro que a universidade colocou que vai ficar parada até a próxima sexta, porque semanalmente eles vão estar analisando o que vai estar acontecendo, né? E a partir disso vão ser tomadas as decisões, né? Como a Scarlett falou, a escola lá colocou até o dia 30, né, Scarlett? Assim como pode ser revogado, pode aumentar, né? Isso tudo vai ter que ser um cenário muito de olhando cada dia. Mas eu imagino que teremos ainda tempo, né, pelo que a gente está percebendo aí de como vai acontecer tudo isso com o corona,
a gente vai ter muito tempo ainda para estar testando essas ferramentas tecnológicas aí, né? Aprendendo de formas diferentes, ao que parece, né? Não deve ser uma coisa tão rápida aí para a gente estar voltando. Prof, essas aulas vão ser repostas? Não, isso que a gente está fazendo já está sendo considerado aula mesmo, né? Então, por isso que tem o planejamento da disciplina, né? O que está acontecendo. O planejamento que a gente estaria fazendo no presencial é isso que a gente está fazendo usando os recursos tecnológicos, né? Online. Então, terá reposição quando é uma disciplina exclusivamente prática que necessita. Eu sei que as disciplinas de estágio, como também as professoras não estão fazendo estágio, as alunas, né? Não é o caso de vocês ainda, né? Como as escolas estão paradas, também não é possível dar prosseguimento a isso. Mas daí a instituição está esperando também as orientações do Ministério da Educação para ver como que isso vai funcionar. Né? Porque as escolas não estão funcionando, só que olha o que a Scarlett acabou de falar. As estagiárias que estão com ela na sala estão trabalhando. Então, elas estão fazendo estágio, né? Prof. Oi, Camille. Eu queria fazer uma pergunta para a Scarlett. Ela acha que é prejudicial essa tirada das crianças de repente e fora de época da escola? Por um tempo, mesmo que de forma lúdica seja explicado isso para eles? Ou eles entendem bem? Um minutinho que vai cair a nossa conexão. Tá. Levando em consideração o nosso atual cenário e todas as orientações que a gente deu do porquê que eles estão em casa e mais a ajuda dos pais, eu creio que não vai ser prejudicial para eles. Em qualquer outro contexto, uma viagem, qualquer coisa assim, a gente sempre liga para os pais e pede para trazer a criança para a escola se não for doença, né? Se tá com as avós e tudo mais, porque sim, tem uma quebra. Como agora não está tendo essa quebra de conteúdo, apesar da gente estar longe, então eu creio que não será prejudicial na nossa realidade, na realidade da nossa conteúdo escola. E vínculo, né? Porque o vínculo continua existindo, né? Sim, entendi. Obrigada. Comigo e com as estagiárias, porque eles amam